Uma tendência mundial, um estilo de vida ou apenas uma opção mais saudável? O ponto central é a carne. Quais os benefícios e preocupações de quem exclui os produtos de origem animal da dieta e da vida? Veganismo e vegetarianismo é o tema de hoje do Outros Olhares. Fique com a gente! Nossa convidada de hoje é a nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da UNO-Chapecó, Fernanda Grison Confortin. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Legal. Vamos falar desse tema que está cada vez mais crescente, mais pessoas estão entrando, né, e aderindo a esse formato de dieta, enfim, que é o veganismo e o vegetarianismo. Agora, para a gente começar nossa conversa, vamos conceituar um pouquinho, né? O veganismo, ele é muito além de uma restrição ou de uma dieta alimentar, ele é um estilo de vida, né, professora? Mas do ponto de vista da alimentação, o que é ser vegano? Então, vai muito nessa linha, um estilo de vida mesmo, né? Então, o vegetarianismo ou o vegano, ele tem como seus princípios a ética e o respeito aos animais. Então, o vegano, ele não retira só da sua alimentação a carne ou derivados de alimentos de origem animal. Ele vai muito além, ele não utiliza nada que venha da indústria a partir da utilização do sacrifício de uma vida animal. Por exemplo, ele não usa nenhum produto de beleza, ele não usa uma roupa, ele não usa um couro, ele não usa nada. Tá? Ele vive de uma maneira que ele não sacrifica a vida animal para a sua vida, para a sua existência. Por exemplo, a indústria cosmética que você citou, que utiliza animais para testes, né, de laboratórios, nessa linha, né? Ou até mesmo para outro princípio, né? Ele não se faz uso de nenhum desses produtos originários dessa ordem. E o veganismo, além de excluir, né, falando agora da alimentação, além de excluir a carne, ele tem outra restrição de alimentos? Então, tem uma classificação, né? O vegetariano, a princípio, a primeira escolha dele é isentar o consumo da carne, tá? O vegetariano clássico. Só que tem outras classificações, que é o ovo-lacto vegetariano, por exemplo, que são pessoas que poderão estar consumindo na sua alimentação o ovo e os derivados, né? E assim como também os produtos lácteos e os derivados de lácteos, como queijos e iogurtes. Então, ele está muito possível de estar inserindo ou retirando de forma mais extrema ou não da sua alimentação esses produtos. Pois é, eu ia te perguntar, a gente tem o vegetariano, o vegano, são nomenclaturas um pouco mais conhecidas, né? Sim. Mas aí tem lá o crudívero, o lacto-vegetariano, como você falou, o ovo-lacto-vegetariano. Esses nomes todos, eles acabam confundindo um pouco a gente, né, professora? Sim, o crudíveros, ele só se alimenta de alimentos crus ou alimentos que foram cozidos na temperatura de até 40 graus. É uma cultura, né? É acreditar que isso não altere as propriedades dos alimentos, as propriedades enzimáticas. Então, ele busca quanto mais natural possível a sua alimentação, sem a utilização de calor ou outro princípio químico para o cozimento. Agora, também da sua experiência enquanto nutricionista, você já tinha visto algum outro momento em que as pessoas estavam aderindo tanto assim a essas dietas diferenciadas? Então, é um movimento crescente, né? Isso não é só a nível de Brasil, é a nível de território nacional e internacional. Mas, a princípio, assim, a nutrição de um modo geral, a alimentação de um modo geral, ela vem sofrendo um forte impacto de tendências, né? Está muito tendencioso hoje o estilo de se alimentar. E isso, por um lado, ele é bom porque ele coloca essa questão como de importância, as pessoas voltaram a falar sobre dietas, alimentos, nutrição, formas de vida, estilos de vida, mas por outro lado a gente é todo dia cometido por uma enxurrada de informações que geram insegurança, incerteza e que muitas delas é questionáveis. Então eu fico muito preocupada assim quando se adota modelos muito rígidos, posturas muito rígidas, extremismos ou a retirada de determinadas substâncias ou princípios ativos que não se justifiquem sobre o ponto de vista biológico ou fisiológico do que nós somos, seres humanos. Pois é, e aí já emendo a pergunta, o que acontece, quais as consequências de ser retirada a carne da dieta humana? A carne por si só, eu acho que eu vou partir do princípio das fontes proteicas, que eu acho que é mais fácil de explicar e de se fazer entender, né? Nós temos dois tipos de proteínas, a gente necessita de proteínas na nossa alimentação,
Então, a gente tem a proteína de alto valor biológico, que são proteínas que a gente considera completas, né, que são fornecidas por alimentos de origem animais. Nos alimentos de origem vegetais, a gente não tem todos os aminoácidos que são considerados essenciais à vida. O nosso corpo, ele é incapaz de sintetizá-lo, tá? Então, nós precisamos obter, por isso são alimentos, são nutrientes essenciais, precisam ser obtidos da alimentação externa. Essa proteína de origem vegetal, ela não traz esses aminoácidos de forma completa. Então, elas precisam se complementar na variedade de grãos de leguminosas que a gente vai consumir para obtê-las. Quando a gente retira a carne, a gente não está excluindo fontes lácteas ou fontes como ovos. E tu vai obter esse mesmo princípio de aminoácidos. Então, do ponto de vista nutricional, é menos preocupante. Né? Quando você opta por excluir a carne, os ovos e os lácteos, a preocupação ela acaba sendo maior. Né? Então, a variedade de grãos, a combinação de grão, a qualidade dos grãos que essa pessoa vai ter que assumir na sua alimentação, ela tem que ser algo muito bem planejado para não gerar carência. Isso proteínas, só que junto com essas fontes proteicas nós temos outros nutrientes que são importantes também, né? Como o fornecimento do cálcio na dieta, o fornecimento do zinco na dieta, o fornecimento do ferro na dieta, a vitamina B12 que não tem como repor se não for suplementada, é o único nutriente que precisa suplementar quando eu assumo um modelo de alimentação onde eu excluo a carne, por exemplo. Olha só, então tem impactos, esses impactos é que precisam ser contornados, Tem impactos, mas é possível de contornar sim. Né? Eu acho que a maior preocupação que se tem é quando se adota esse estilo de vida sem muito entender o que é. Né? Ou que vai numa corrente, estou sendo influenciada por um movimento e eu assumo isso. Né? E eu não me preocupo em buscar ajuda ou informações que permitam com que eu equilibre a minha alimentação a partir dessa escolha. O ponto-chave seria esse, então, né, professora? Independente da dieta ou do nome de dieta que for adotada, a questão é o equilíbrio e como o corpo pode dar conta daquela falta. E você percebeu os sinais também, né? Porque, eu vou assumir isso porque eu quero emagrecer. Perfeito. À medida que você adota uma estratégia diferente de alimentação, é a mesma coisa, toda ação tem uma reação. É provável que você perca peso nos primeiros dias de dieta. Né? Ou eu sou jovem, por exemplo, né? E eu estou muito preocupada com essa questão da ética, eu estou fortalecida por movimentos sociais que eu acredito, e eu respeito isso. Mas aí eu assumo uma alimentação muito farta em carboidrato, muito farta em açúcares, e não me preocupo com a qualidade da proteína que eu estou consumindo. Isso vai gerar uma desnutrição. Né? Você vai ter enfraquecimento muscular, você vai ter uma perda de tecido magro, você vai ter teu cabelo que vai começar a cair, a tua unha vai ficar quebradiça. Então, é perceber os sinais também. Né? Eu estou me sentindo muito cansada, a minha imunidade caiu. Né? Porque tem qualidades no modelo da dieta vegetariana. Né? Certo. Tem qualidades, é uma alimentação muito rica em fibras, ela traz muito potássio, ela traz muito magnésio. Então, tem vários tratamentos de doença que mostram que assumir modelos de dieta tão rico em fibras, tão rico em cálcio, tão rico em potássio, tão rico em magnésio, pode, inclusive, ajudar na contribuição do tratamento, na diminuição dos índices de risco. Né? Então, tu tem vantagens. Mas o importante é você perceber o equilíbrio e a qualidade do que você assume a partir desse modelo de estilo de vida. E a questão também, um dos pontos importantes também é a informação, e a informação qualificada, né? Não a fake news, né, professora? Isso, e a própria sociedade brasileira hoje, a gente tem pirâmides alimentares, que são guias alimentares que ajudam a entender como deve organizar a alimentação. Profissionais, né? Tem muitas dicas, tem muito modelo, tem muita receita, né? Hoje está muito em moda trocar as receitas. Eu não vou dizer para você que não seja possível, é possível, mas tem que buscar orientação. Mas tem que se preocupar em estudar e assumir isso com uma postura séria. Eu quero essa forma de viver, mas eu também quero respeitar o meu corpo, eu também quero ter respeito com minha saúde, com a minha integridade física. É muito importante isso. Olha só, e você tem visto assim acontecer isso de a pessoa optar por retirar determinado alimento e ir para uma compensação ruim, assim como você citou. Então, tira a carne, mas exagera na farinha, aí também não é legal. Isso, até porque exige preparo, né?
preparar uma oleaginosa, por exemplo, você tem que colocar de molho, você tem que ter o tempo de cozimento, depois tem os aspectos do sabor, né? Então, o que acontece assim, é muito mais fácil você comer o carboidrato, uma massa, né, um pão, e aí você acaba suprindo a tua fome muitas vezes em cima desses alimentos que te dão uma falsa saciedade temporária e acaba que você perde muita qualidade nutricional. Olha só. Professora, então, parar de comer carne. A pessoa decidiu hoje que ela quer parar de comer carne, quer adotar um estilo, seja o vegano, seja o vegetariano, enfim. Ela está informada, está instruída, mas por onde se começar? Como é que deve ser o comportamento inicial de quem faz essa opção? Então, é difícil assim você dizer, olha, começa por aqui que é o mais correto. Mas meu ponto de vista, uma opinião muito pessoal, Claro. assim, né? Começa removendo a carne vermelha a princípio e observa como você se comporta, né? Depois você vai escolhendo um dia por semana para você retirar por completo as fontes. E aí, semana a semana, você vai gradualmente fazendo essa retirada. E faz isso numa trajetória, leva pelo menos 4 semanas para se completar. Porque aí você vai perceber melhor teu corpo, você vai perceber como você se sente, você vai ter tempo para replanejar a tua vida. Nos treinamentos que a gente recebe sempre recebe a informação, 21 dias de sequência vai te criar um novo hábito. Né? Então, se eu propor 4 semanas, eu não estou indo muito longe disso também. Né? Então, você vai assumir esse novo hábito a partir de uma repetição, né, do modelo alimentar que você de fato quer adotar. E aí o ideal é que tenha um acompanhamento também, né, professora? Com certeza. Um profissional, ou que se busque, se não tiver o profissional, que você busque, porque tem muita coisa, tem muita informação disponível hoje e está muito organizado isso. Se você pesquisar, você vai encontrar muita informação. Né? Que você faça isso amparado de pessoas que já tiveram essa experiência para que não corra riscos. Né? E agora, num dia a dia tão corrido, eu acho que é o grande desafio de todos nós nos dias de hoje, né? Como nos alimentarmos de uma forma melhor, uma forma mais equilibrada, independente da dieta, mas de um jeito que também fique fácil. Porque se a gente complicar muito a alimentação, a gente não vai seguir, né, professora? Como é que você enxerga esse aspecto? Então, eu acredito muito na comida de verdade. É você sentar à mesa, você comer de tudo um pouquinho, trazer essa variedade. Hoje se fala muito da nutrição comportamental, né? Que é isso? Que a nutrição não é só nutrientes, que tem memórias, que tem emoções, que tem sentimento. E é verdade, não é verdade? É um sentimento associado à alimentação. É o feijão lá da casa da mãe, é isso? Então, digamos assim, você faz uma autoanálise, tu percebe que tu não está comendo como você gostaria ou como você acredita que seria mais saudável para você. Começa devagarinho a se comprometer com as trocas, com as metas, né? Não assumir um modelo tão radical de cara ou, bom, hoje eu dormi, amanhã eu acordo diferente. A gente não é isso. Né? Tem todo um passado, tem toda uma história, tem toda uma memória. Claro. Então eu acredito muito nisso, o retorno da comida de verdade. E comida de verdade é comer simples. O arroz, feijão, a carne, a salada, o arroz, feijão, um bife. O bife, eu falei de novo a carne, mas um ovo, a salada. É a comida mais simples que a gente encontra em todos os lugares, todos os pontos de comércio, de alimentação vão ter para te oferecer. E ela é completa. Por que fugir dela? E ela é extremamente saudável. Que interessante. Professora, esse assunto está bem interessante, a gente já vai seguir nele por aqui, nós só vamos fazer um pequeno intervalo, então daqui a pouco nós seguimos a nossa conversa sobre veganismo, vegetarianismo, estilos de alimentação. Não sai daí. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó.
O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de 2 pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira. A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama 2 relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o Unisciência. Até a próxima! Outros Olhares está de volta. Hoje o nosso assunto é veganismo, vegetarianismo e outras dietas também. Aqui conosco a nutricionista e professora da UNO Chapecó, Fernanda Grison Confortin. Fernanda, vamos seguir o nosso assunto aqui. No bloco anterior você estava nos falando sobre a comida de verdade, aquela comida simples, o voltar às nossas origens e a olhar de uma forma mais simples para a nossa alimentação. Seria um grande segredo aí a gente sair um pouquinho dos modismos e voltar para a simplicidade? Com certeza. Eu acho que esse modismo, sim, tem deixado... Eu volto a falar, as pessoas estão cada vez mais inseguras. Mais inseguras. O que eu como, né? O que eu posso comer que não vai me fazer mal? O que eu vou comer que corretamente vai estar inserido na minha dieta? Alimentos, gente. Né? Alimentos. Isso que é importante, assim, é você reconhecer o que você gosta de comer. O que você consegue comer em determinado horário? Qual é o acesso que você tem para realizar o teu almoço? E fazer as escolhas seguras. Comer não é complicado, né? Comer é comer simples. Você estava falando antes do feijão, arroz, uma salada e uma carne ou um ovo. Isso aí. Do ponto de vista nutricional, isso seria um prato completo. Perfeito. Prato perfeito. Perfeito. Nota 10. Vamos classificar aqui o prato perfeito do programa, né? Exatamente. Um feijão, um arroz, uma proteína e uma salada, um legume, né? É o prato perfeito. Você tem todos os nutrientes que você precisa para aquela refeição. Então você tem a fonte da energia, você tem a proteína de boa qualidade, você tem fibras, você tem vitaminas e tem minerais. É o que você precisa. A gente comentava também em relação a alguns modismos que são muito preocupantes do ponto de vista nutricional. Por exemplo, a gente tem visto muitas pessoas optarem por consumirem frango, batata doce, num esquema pós-treino, né, depois da academia, ou então ovos em excesso, algo assim. Como que você enxerga essas opções de nutrição? Elas são adequadas? Elas deveriam, de repente, ter um cuidado especial em relação a isso? O que você diria enquanto profissional da nutrição? Eu acho que a primeira pergunta, assim, a ser respondida é pensar, né? As pessoas não são iguais, né? Os corpos não são os mesmos, os treinamentos não são os mesmos, os ciclos biológicos não são os mesmos, as pessoas são diferentes. Quando você coloca tudo num mesmo, é preocupante, né? A opção do frango é uma proteína de alto valor biológico, de fonte magra, né? O peito de frango ela é uma carne relativamente magra, mas a gente também tem outras carnes magras, né? Às vezes o que altera é o valor, claro. Certo? O que altera é o valor. Se a gente observar a combinação de sabor frango e batata doce, é gostoso, né? É gostoso. Parece que nasceram um para o outro. Né? A batata doce é um tipo de carboidrato complexo, com índice glicêmico um pouco menor, né? Mas também temos outras fontes com essa mesma característica. A gente tem o arroz integral, né? A macarrão integral, tem as mesmas características, mas sofre uma influência, eu acho, do modismo, de uma corrente forte. E isso vem muito nas redes sociais. Claro.
tá? Então, fazer dieta necessariamente não é comer frango e batata doce, independente do teu objetivo. E o que mais preocupa, a dieta está sendo a mesma para todas as pessoas, em todas essas diferenças que eu citei, e com objetivos muito diferentes. Né? Parece que se não atender esta única verdade, parece que você não é um profissional bom. Ou parece que teus objetivos não vão ser atingidos. Sim. Mas aí, novamente, entra a questão da informação qualificada, de uma orientação profissional séria, que também vai fazer uma dieta adequada, né? Exatamente. E sempre assim, ó, toda e qualquer orientação, ela tem que respeitar a individualidade daquele ser, tá? E isso envolve hábitos alimentares, tá? Se você assume modelos alimentares que você não se identifica, você até segue por um determinado período, mas você não consegue, né, mantê-los. E o resultado de um bom tratamento, seja ele o objetivo que você busque, é você conservar os resultados. Né? Então, tem vários estudos que mostram, né, modelos específicos de terapia, de dieta, até comparando com modelos de modismo, que, olha, a curto prazo até se diferenciam, porque você muda muito da tua cultura. Né? Então, o efeito é muito radical sobre o teu estilo de vida. Mas a longo prazo não se sustentam ou traz resultados muito similares ou com resultados menores do que o modelo tradicional, tá? Que é balanceado, variado, é o modelo tradicional defendido pela nutrição mesmo, né? E que muitas vezes estejam associados a variações no aporte calórico. Elas não se sustentam a longo prazo. Professora, agora pensando um pouquinho também em quem opta por uma dieta vegana, vegetariana e opta por fazer atividade física. Quais os cuidados que essa pessoa precisa ter, sabendo que ela não tem a proteína lá da carne para auxiliar? Ok. Então, assim, a pessoa que faz atividade física, ela tem uma necessidade proteica um pouquinho ampliada, né? Então, quando a atividade física é leve, por exemplo, 3 vezes na semana, com tempo de durabilidade de 45 minutos, 1 hora, e você não está fazendo um treinamento muito pesado, ou o teu objetivo não é ganho de massa muscular, você tem que observar que a tua necessidade proteica tem que ser atingida. Então, ela é muito individualizada, né? Em que sentido? As pessoas necessitam de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo. Então, o exemplo de uma pessoa de 60 quilos precisaria de 60 gramas proteica por dia. Que equivale a mais ou menos um bife? Não, é bem mais do que isso. Mais do que isso? Bife, 100 gramas de carne tem 20 gramas proteicas. Ah, olha só, é importante Porque colocar. isso é importante também. Um ovo tem 10 gramas proteicas. Legal, né? de fazer essa Clara, comparação. tá? Gema clara. Então, um ovo e um bife de 100 gramas, você tem 30, você teria 50% da necessidade proteica. Tá? Já a pessoa que busca a hipertrofia, ela só vai conquistar esse resultado associado ao treinamento, né, dieta correspondente e um aporte proteico maior. Então, essa quantidade de 0,8 ou 1 grama por quilo, ela vai passar para 1,6 a 2 gramas por quilo, podendo dobrar a necessidade. Então, ter este olhar é muito individualizado, porque você vai ter que quantificar da dieta quanto essa pessoa está conseguindo obter. Mas a minha dica fica, né? Olhar as proteínas com maior qualidade. Então, proteínas que se aproximam com a qualidade de proteínas de origem animal são as proteínas das leguminosas, que seriam as ervilhas, as lentilhas, o grão de bico, o feijão, a soja, né? E se não atingir, tem meios de suplementar. Então, existem suplementos alimentares com essa característica, que não é originária de origem animal, né, que vai utilizar-se dessas proteínas para atingir, e aí usar uma dose extra em sua dieta. Mas a gente só vai poder dizer olhando a alimentação daquela pessoa. Claro, é muito individualizado, isso, né? Tá? E o ponto central é a proteína, independente da dieta, é como essa proteína vem. Ela vem de uma origem ou de outra, né, professora? Exatamente. Né? Maior qualidade, alto valor biológico, animal. Menor qualidade, mas com valor biológico assegurado, bom, as vegetais, mas das origens das leguminosas. Essas são as melhores proteínas vegetais que nós temos. E também tem à disposição os suplementos, enfim, a suplementação. Que são originários ali, né? A maioria utiliza a extração da soja por ser comercialmente mais viável. Né? Porque se você for utilizar, por exemplo, proteína de ervilhas, a gente não tem proteínas de ervilhas em alta escala, né? A indústria não está preparada para isso, então ela vai se tornar mais cara. Então, a maioria das proteínas de acesso mais viável é a soja. Entre produtos industrializados, que de certa forma facilitam a nossa vida, o nosso dia a dia corrido, e entre o produto natural, professora, que tem toda aí a sua vantagem, né? Então, quanto mais natural, melhor, né? A gente, inclusive, tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que ela traz a regra do ouro,
coma o menos processado possível. Então, menos processado significa alimento na forma in natura que ele é ofertado. E o minimamente processado são alimentos que sofrem processamentos muito reduzidos, como descascar, picar, ou até mesmo um calor, higienização, certo? Então, preferir esses alimentos. Quanto maior o grau de processamento, mais prejudicial à nossa saúde ele é. Né? Então, buscar alimentos de forma mais naturais possíveis para consumir. Com casca ou sem casca? Com casca, preferencialmente o que for possível, né? A questão da casca, ela vai agregar em fibras, ela vai enriquecer a tua alimentação. Entretanto, tem que ter cuidado com a higiene, né? Então, o alimento com casca, ele tem orifícios, às vezes deposita sujeiras, micro-organismos, então ele tem que ser muito bem higienizado. Para isso, escovinha, água corrente, escovas exclusivas e, se for possível, sanitizá-los. O que significa isso? Uma colher de hipoclorito, né? Para 1 litro de água, 15 minutos de molho após sofrer a primeira higienização, depois o enxágue, ele está próprio para consumo. Prof, tem uma crença de que quem opta por ser vegano ou vegetariano acaba consumindo alimentos que não são gostosos, não são saborosos ao nosso paladar. Isso confere ou é um mito? Eu acho que é um mito, né? Eu acho que é uma inverdade. É possível tornar a alimentação mais natural, saborosa. E aí vem da arte de cozinhar, da arte de saber preparar, conhecer as especiarias. Eu acho que isso tem que ser desconstruído. É possível se alimentar. Inclusive, eu acho que tem que ser desconstruído porque também é importante que a gente resgate o sabor natural dos alimentos. A gente que adicionou sal, nós que adicionamos temperos industrializados, nós que adicionamos molhos, açúcar, né? Nós que adicionamos açúcar. A criança, ela não nasce sabendo que existe achocolatado em pó. É a mãe que coloca na mamadeira da criança. Então, eu acho que resgatar um pouco a percepção sensorial do que é o paladar natural também ele é importante. Inclusive, ele é sinônimo de saúde. Né? O que a gente recomenda da utilização são de especiarias naturais, que seriam ervas. Né? Então, eu acho que você reencontrar tudo isso que eu coloquei aqui e, novamente, saber preparar os alimentos. Certo. Agora, comer bem sendo vegano, sendo vegetariano, sem gastar muito. Também tem uma máxima, tem até alguns grupos em redes sociais que falam que o veganismo não é para quem não tem grana, né? Então, custa caro optar por uma dieta nessa linha? Olha, tudo envolve planejamento, né? Porque vai desde o desperdício, não é ir na feira na terça-feira e trazer a quantidade de alimento que você não vai conseguir consumir na semana. Então, isso vale para ambas os dois modelos alimentares. Eu acho que é planejamento. Se a gente olhar o valor, porque como o que mais pesa a retirada da proteína animal, a proteína animal ela é muito mais cara do que a proteína vegetal. Se a gente for pesar na balança e avaliar o peso, o quanto que você paga, o preço que você paga por quilo, ela é muito mais cara. Então, poxa, alguma coisa está distorcida aí. Ser vegetariano ou ser vegano não necessita que você vá comprar teus alimentos em casas especializadas, que normalmente é o que encarece. E casas especializadas também não é sinônimo de ser natural, porque o que está embalado não é natural, tá? Então, eu acho que a gente tem que repensar isso. Você frequentar feiras de agricultores familiares, muitas vezes você consegue produtos muito mais baratos e também não te dá garantia de ser orgânico. A gente também tem que pensar nisso. Tem que cuidar, né? Tá? Então, eu acho que tu planejar a tua compra de mercado, o dia que você vai fazer, oportunizar essas promoções, você tem como comer bem, com qualidade e com um custo não abusivo. E a importância também de preparar os alimentos em casa, saber cozinhar e se não souber, procurar aprender, né, professora? É importante isso, né? Preparar. Como é que você enxerga essa questão de preparar o seu próprio alimento? Eu acho que isso tem que ser resgatado. E eu volto a citar o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele está entre um dos princípios, né? O voltar os ensinamentos do cozinhar como origem de família. Né? Hoje os pais mandam os filhos para a faculdade, mandam a comida congelada ou dão o dinheiro para comer no restaurante. Por quê? Né? Eu vivemos a fase de que a gente não teve isso. Sim. E nós aprendemos a cozinhar. O que mais me preocupa são, inclusive, as crianças que não vão ter memórias da comida da sua própria mãe. Não é muito bom voltar para casa e comer a comida da mãe da gente? É ótimo, ótimo. Não é verdade? E as crianças não vão ter essa memória, porque nunca comeram.
né? Olha Então, só. se perdeu algo que está se tentando novamente instituir novamente como cultura e como hábito. É necessário. O desafio, acredito que seja conciliar A correria, a correria a do dia rotina. a dia, a rotina, com o fato de cozinhar em casa, de poder preparar o seu alimento, porque eu considero que é até um luxo, assim, é um privilégio quem pode preparar o seu com alimento, certeza, né, professora? Com certeza. Mas fica o desafio, né? Fica o desafio e quem sabe aí essa questão de instigar as pessoas a pensarem sobre esse assunto, né? Professora, para a gente encerrar o nosso programa, a conversa está bem bacana aqui, mas a gente precisa se encaminhar para o fechamento. O que você deixaria de recado, de dica, para quem opta por uma dieta restritiva ou apenas para quem está preocupado em ter uma alimentação melhor, né? Que dica que você deixaria? A principal dica é: respeita quem você é, né? E procure, independente da escolha que você faça, procure fazer algo que você sinta prazer e que você se reconheça, né? E que você assuma como um hábito, como uma cultura. Você não precisa fazer nada diferente do que você é como essência para você obter teu sucesso. O que você precisa é se organizar, né? E a partir disso assumir isso e encaminhar em cima das tuas metas, dos teus objetivos. O que você de fato está disposto a fazer e aí assumir como verdade. Que bacana, que importante ouvir isso, professora. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas, pelas instruções valiosas. Aí eu também vou encerrar esse programa refletindo bastante aqui sobre tudo isso e que a gente tenha outros momentos como esse para conversar. Ok, obrigada. Ok? Muito obrigada, então. O programa Outros Olhares vai ficando por aqui. Até a próxima semana. A gente se vê lá. Tchau!